Ligação entre igrejas e famílias e avaliação do Ministério Infantil. Primeira coisa que eu preciso te dizer, querido líder de Ministério Infantil, é, por favor, pare de falar mal dos pais. Eu sei que você faz isso. Eu sei que você olha para uma criança e fala, o problema dessa criança são os pais. Não estou dizendo que não acontece, tá, gente? Acontece. Mas você não vai falar mais isso, você vai abençoar essa família. Por quê? Porque todo domingo, esses mesmos pais dão autoridade para você ministrar essas crianças. Então, se esses mesmos pais dão autoridade para você ministrar essas crianças, você não vai mais abrir a sua boca para falar mal deles. Mas você vai abrir a sua boca para abençoá-los, para declarar que eles serão uma família diante do Senhor. Amém? Continuamos. Pensando nisso, nós precisamos ter formas de ligar a igreja e a família. E uma das coisas que me perguntaram essa semana, e foi por isso que eu trouxe essa aula, é quando é o momento certo e como que eu falo com os pais de uma criança que não está se comportando no Ministério Infantil. Bom, quando você começa a avaliar que o teu trabalho no Ministério Infantil, ele não é além dos pais, mas é uma ajuda para os pais, você vai entender que algumas coisas que você fala, elas podem machucar os pais. Elas podem fazer com que eles desistam. Elas podem fazer com que eles não permitam mais que você ministre seus filhos. Entende? Por isso, você vai primeiro avaliar. Como assim? A gente já conversou aqui sobre as diferenças de desenvolvimento da criança, espiritual, cognitivo, emocional e social. Você precisa identificar qual é a raiz do problema para aquela criança não estar se comportando no Ministério Infantil. Pode ser espiritual, porque você começou a trabalhar a vida espiritual como você nunca trabalhou antes. Pode ser também emocional, porque essa criança ela é muito apegada aos pais e agora ela não consegue passar tanto tempo longe dos pais. Pode ser também emocional, porque os pais se separaram e você não está sabendo. Os pais estão brigando em casa, estão com problema no casamento e você não está sabendo. Pode ser cognitivo. Essa criança pode ter algum tipo de problema cognitivo, como ser hiperativa, né? Ou autismo, ou qualquer outro tipo de problema cognitivo, que ela precisa de ajuda. Ou ainda, pode ser social. Crianças que são filho único, gente, quando elas passam muito tempo sem criança, elas chegam no domingo, elas querem o quê? Brincar, porque elas não viram crianças o dia inteiro. Entendeu? Então você precisa entender que a sua avaliação, ela não pode ser mais tão simples como a criança desobediente. O problema é dos pais. Eu concordo que muitas coisas a gente tem que trabalhar com os pais. Porém, nem tudo. Vou dizer pra vocês, a maior parte das coisas a gente consegue resolver sem levar o problema pros pais. Quando a gente leva, já é porque a gente já entendeu que é social e que precisa de uma correção social ou emocional dos pais. Como você faz isso? Você precisa avaliar essa criança. O problema espiritual, vou te ajudar a resolver. Primeiro você vai orar. Em tudo você vai orar, em todas as coisas aqui. Quando a criança começa a dar trabalho, você começa a orar. Espiritual, a gente tem um segredinho para você usar. Qualquer tipo de possessão ou qualquer tipo de opressão precisa, pela Bíblia, obedecer o nome de Jesus. Agora, o espírito humano é desobediente. Nós, muitas vezes, não obedecemos ao nome de Jesus. Então, você vai fazer o seguinte. Fulaninho, senta. Não sentou. Fulaninho, senta. Não sentou. Fulaninho, mais bravo, né? Agora você vai ficar sentado. Fulaninho, você precisa de ajuda para chamar teus pais? Não sentou. Fulaninho, posso chamar outra autoridade? Não sentou. Fulaninho, em nome de Jesus, senta. Se sentou e ficou quieto, testa de novo, você não vai descobrir a primeira vez. Você começa a fazer esse tipo de teste. Você começa a descobrir se a criança ela não respeita você, ela não respeita qualquer autoridade ou ela só respeita no nome de Jesus. Aí você já vai matar, se ela só respeitar, ficar 3 semanas, ela só obedecer ordens, terminar no nome de Jesus, você vai para a próxima fase.
O que você vai fazer? Antes da criança chegar, você vai fazer uma oração só. Fala, Jesus, blinda agora toda essa sala. E se aquela criança está vindo com algum amigo imaginário, com alguma opressão, ou se ela tem algum problema emocional, que tudo que ela sente fica pra fora da sala e ela seja apenas ela aqui, para que ela possa ouvir a voz de Deus. Se aquela criança naquele domingo ela se comportar como nunca antes, você adiciona o seu líder, tá? Porque aí questão de libertação com crianças é um pouquinho mais complicado, a gente tem que trabalhar na família e não na criança, certo? Adiciona o seu líder e aí, líderes de Ministério Infantil, em breve nós teremos um curso sobre isso para quem está no Clube Pequenos Heróis, apenas para quem está no clube. Vou dar uma aula lá sobre libertação, como que você lida com isso, tá? Por quê? Gente, chegar para um pai e para uma mãe e falar, teu filho tá possesso, é pedir pra causar barreira, gente. Não faça isso. Não, seja esperto. Maior é que está em você do que está no mundo. Não precisa ficar causando problema com os irmãozinhos por causa do diabo. Não precisa. Ah, mas como que a gente lida enquanto isso está resolvendo? A hora que a criança chegar, você vai lá dar um abraço de amor nessa criança e fala que você, e só você, consiga ouvir a voz do Senhor hoje. Que nada mais fale dos seus ouvidinhos, que nada mais prenda a tua atenção, mas que o Senhor te puxe para perto. O problema não é a presença do diabo, o problema é a ausência de Deus. Então você precisa levar essa criança a ser cheia do Espírito Santo, porque assim não haverá espaço para mais nada, ok? Cognitivo, como que a gente sabe? Laudo médico. Então não tem como você descobrir, tá? Cognitivo a gente espera um pouco. Você vai tentar primeiro descobrir se não é emocional ou social. Como? Primeiro, gente, oração. A gente tem o Espírito Santo que sabe tudo, que revela pra gente. Por que a gente vai ficar inventando as coisas? Pede pra intercessão orar. Liga a intercessão e fala assim, ó, tem alguma coisa acontecendo com essa criança, vem cá orar, porque eu não sei o que tá acontecendo, desde o Senhor me dá revelação aí. Pronto. Começa a orar por essa criança. Começa a orar pela família dessa criança, começa a orar pela escola dessa criança, começa a abençoar essa criança. Se for algo emocional, as feridas serão curadas pelo amor de Jesus. Ora por ela. O emocional, ele é tratado com amor e não com repreensão. Então, mostre amor por essa criança. E o social? O social, aí a gente tem um pouquinho de problema, tá? Que é quando não se encaixa nessas duas coisas, mas essa criança, ela não tem realmente... Aí entra um caso de crianças que não têm limites, tá? Você primeiro, você precisa entender o que a Bíblia fala lá em Mateus. Que as pessoas paravam para ouvir Jesus porque nele tinha autoridade. Ah, você tem autoridade? Não, mas o Espírito Santo tem. E o Espírito Santo em você tem autoridade. Gente, a gente fez um encontro com Deus aqui. Final do dia, sem criança correndo, nem doida, que eles estavam cansados já. Os professores tudo em volta assim. Quieta. Eu parei, levantei. Falei, ei! As 100 crianças foram sentar. Eu fiz isso? Não. Mas eu consigo entender que eu tenho autoridade que não foi dada a mim, e que foi dada a mim por Deus e não por mim mesma. Eu entendo que quando eu olho para uma criança como repreensão, elas ficam quietas na hora. E não é porque eu sou brava, não é porque eu fico brigando com elas, porque eu sou a primeira a correr lá no chão com elas. Mas é porque eu entendi a autoridade que foi dada a mim, tanto pela igreja, pelos pastores, quanto pelo Senhor. Então, o líder de ministério infantil, Jona, não entenda a autoridade que foi colocada sobre você e a exerça. A autoridade sobre o mundo espiritual, a autoridade sobre a questão social também. Você precisa entender isso. Porém, se mesmo assim, essa criança ela afronta as autoridades, então nós temos um problema social. Ele vem da falta de limites que é dada em casa. Aí sim, você vai falar com os pais? Não! Você vai falar com o pastor, exato? Sabe por quê? Porque daí ele vai te dizer, porque você não sabe o que aquela família tá passando. Mas ele pode chegar e falar assim, olha, aquele casal lá tá cuidando deles, por que você não conversa com eles que eles podem te ajudar? Certo? Caso seja necessário, você converse com os pais, mas é no último caso. Você precisa primeiro avaliar essas crianças.
E da mesma forma, você precisa avaliar o trabalho do Ministério Infantil, porque às vezes a criança não tá parando porque o trabalho tá ruim. Porque não tem a presença de Deus, porque vocês estão contando coisas que estão fora da realidade do que a criança quer. Como que você avalia? Pega lá material complementar, tá? Quem não adquiriu ainda pode adquirir se você quiser, né? O link está na descrição. Lá eu coloquei pra vocês que vocês precisam saber. Até 4 anos essa criança precisa fazer isso. Qual a pergunta que eu preciso fazer pra isso? Tá? Porque avalie a cada 6 meses, 1 ano, tá? Se realmente as métricas de evolução, de desenvolvimento espiritual estão sendo cumpridas de acordo nas turmas, tá? Como que você avalia isso? Pelo menos metade da turma precisa estar evoluindo. Por quê? Porque senão você vai ter que parar e voltar. Não adianta ficar indo pra frente e deixando buraco atrás, tá? E como ligação para trazer esses pais para perto, primeiro manda lá o link do curso de pais da Pequenos Heróis, tá? Já vai te ajudar bastante. Segundo, você pode oferecer algumas formas de incentivá-los. Muitos pais têm vontade, mas não sabem como fazer. Muitos pais, eles não fazem ideia de que eles não podem deixar a criança correndo na igreja. Você precisa, com muito amor, muita paciência, mostrar para eles. Incentivá-los, não brigar com eles. Eles já escutam muita coisa. Incentive esses pais. Assim você vai ter uma ligação entre Ministério Infantil e pais de uma forma muito mais profunda. E vai conseguir trazer essa criança a um nível que você nunca conseguiu antes. Porque juntos, a gente consegue fazer muito mais. Amém? Nossa última aula vai ser sobre cultura. Vai entrar um pouquinho nessas duas coisas. Te vejo amanhã, na próxima aula. E seja paciente com os pais. Tava pensando em outra frase, mas seja paciente. Não julgue pelo que você não conhece. Avalie essa criança por quem ela é. E tem 4 horas para você avaliar, para você chegar em algo. Não fala tudo de uma vez, porque isso pode causar problema para essa família. Você não quer perder uma família, você não quer perder uma criança. Você quer ajudá-los. O teu papel como Ministério Infantil é ajudá-los, incentivá-los. Amém? Te vejo na próxima.